contexto da organização. Você realmente entende o que cada uma das normas de sistema de gestão quer dizer com o requisito 4? Fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Construindo a Qualidade. Eu sou Rodolfo Paludeto e eu vou estar com você aqui compartilhando um pouquinho de informação, compartilhando conteúdo e desmiuçando um pouquinho aí a ISO 9001 ou qualquer outra norma de sistema de gestão para que a gente entenda de uma maneira natural, de uma maneira simples, o que eles querem dizer com cada um daqueles requisitos, com cada um daqueles princípios, com cada um daqueles termos que são fundamentais para quem quer garantir ou para quem quer implementar um sistema de gestão da qualidade, ou um sistema de gestão ambiental, ou um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, seja qual norma for. Hoje a gente vai falar do requisito 4, contexto da organização da norma ISO 9001. E eu vou tentar mostrar algumas questões particulares, algumas questões do meu entendimento, né, que facilitaram bastante a partir de que eu tive esse entendimento no meu processo de implementação e, acima disso, de manutenção e de aprimoramento do meu sistema de gestão da qualidade. Antes de mais nada, se você gostar do nosso conteúdo, quero pedir aqui mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o seu dislike, fala aquilo que você acha. É importante para nós ter o seu feedback, é muito importante para nós realmente entender se a gente está construindo a qualidade para você, que é o nosso objetivo, o nosso público-alvo. E realmente eu quero contribuir acima de qualquer coisa. Contribuir é o nosso objetivo principal em qualquer uma das questões que a gente for tratar aqui. Bom, antes de mais nada, vamos lá para o nosso Instagram, conforme a gente já está acostumado, né? Para quem não segue, @paludeto lá no Instagram, a gente tem bastante conteúdo, compartilho informações diariamente lá sobre ISO 9001, sobre sistema de gestão, sobre qualidade, sobre processos, sobre melhoria. Inclusive, estamos fazendo algumas lives. Se você gostar do nosso conteúdo, fica e que vai ser bem bacana. Bom, hoje a gente vai entender então a ISO 9001. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Entendendo o requisito 4, contexto da organização. Antes de qualquer coisa, a gente precisa contextualizar. Quando a gente fala em uma empresa, quando a gente fala em uma qualquer organização, ela tem algumas questões importantes que precisa ser entendida, obviamente, precisa ser desenvolvida também, obviamente. Quando a gente fala em contexto, a gente está querendo dizer o que ela é, ou onde ela tem, como ela está inserida, onde ela está inserida, quais são as características dessa empresa. Podem ter diversas análises. Então, o contexto é o lugar, o âmbito, né, que ela está inserida, seja ela no âmbito físico ou em qualquer outro âmbito que for relevante para essa organização. Então, qualquer norma de sistema de gestão que foi estruturada de acordo com o anexo SL traz no requisito 4 contexto da organização, porque é onde a empresa nasce, é onde a estrutura acontece, onde tudo o sistema de gestão, primeiro passo do planejamento do sistema de gestão da qualidade nasce do contexto. Então eu não tenho como chegar onde eu quero chegar se eu não sei onde eu estou. Isso vale muito lá na hora que a gente for definir as maneiras, as formas com que a gente vai medir, mensurar os nossos processos, né, o nosso sistema de gestão, mas também aqui no contexto. Porque eu preciso entender quem eu sou, onde eu quero ir, para onde eu vou, quais são os meus princípios, né, quais são os meus valores. É do contexto da organização que nasce, por exemplo, o planejamento estratégico de uma organização, né, que é tão difundido. É onde nasce, por exemplo, as definições de cultura da organização, como missão, visão e valores. Missão, qual é o meu propósito, visão, onde eu quero chegar, e valores, como eu quero conquistar, né, a minha missão e a minha visão, o meu propósito e onde eu quero chegar. Então, da análise do contexto que tudo isso pode nascer, que tudo isso deve nascer. Então, para entender o requisito 4, então a gente está pensando no nascimento da organização. Mas Rodolfo, e se a minha organização já existe? Eu não preciso analisar o contexto?
Precisa sim. Isso na verdade você tem que fazer continuamente, né, não é só quando uma empresa nasce, mas em diversos momentos, isso deve acontecer. E é fundamental que aconteça de uma maneira efetiva. Então é nesse momento que a gente vai entender quem somos, o que queremos e para onde vamos. Então, a análise do contexto tem esse objetivo, demonstrar ou até definir quem somos, o que queremos e para onde vamos. A gente já vai entender melhor cada uma dessas questões. Bom, então no 4.1, primeiro requisito realmente efetivo, a norma traz lá, entendendo a organização e o seu contexto. A norma fala, tem alguns critérios, né? Enfim, eu não vou ler a norma aqui para que a gente analise, até poderia fazer isso, porque a norma sempre está aqui comigo. A norma traz algumas questões importantes, deixa eu até abrir aqui o requisito 4.1. Entendendo a organização e o seu contexto. A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão da qualidade. A organização deve monitorar e analisar criticamente informação sobre essas questões externas e internas. De uma maneira resumida, na verdade está bem claro o que a norma diz. Então eu tenho que entender quem eu sou, tanto no âmbito interno, aquilo que está sobre, que eu tenho controle, que eu tenho como influenciar, seja positivo ou negativo, né? E aquilo que é do ambiente externo, do contexto externo, que eu até poderia influenciar, mas não diretamente. Eu posso influenciar o contexto externo de uma maneira indireta. Por exemplo, no contexto interno, as qualidades da minha empresa é um contexto, por exemplo, aquilo que eu sou bom, os meus produtos, a qualidade dos meus produtos, a qualidade dos meus processos, as pessoas, minha infraestrutura, né, o conhecimento organizacional. Isso tudo são informações ou são questões do meu ambiente interno, que teoricamente eu tenho controle sobre elas. Eu quero desenvolver minha cultura organizacional, eu posso, a partir de ações que estão sob o meu controle, modificar essa questão, né, influenciar nessa questão. No ambiente externo, não necessariamente eu consigo influenciar diretamente. No ambiente externo, então, a gente está falando de, por exemplo, questões relacionadas a legislações. Legislações podem influenciar no meu ambiente externo. Na verdade, pode influenciar na minha organização. Meus concorrentes, os meus clientes, enfim, regras externas, legislações, conforme eu já falei, portarias, decretos e muitas outras coisas. Então, contexto interno, aquilo que está sob o meu controle, contexto externo, aquilo que não está sob o meu controle, tá? Mesmo que indiretamente eu possa influenciar, mas não está sob o meu controle. E eu tenho que entender, então, quais são as influências internas, ou quais são as questões internas do meu ambiente interno que me caracterizam? Então, o que eu sou bom realmente? O que eu tenho de valor aqui dentro da minha empresa? O que eu preciso melhorar? Quais são os meus pontos, minhas oportunidades de melhoria? É fundamental que eu saiba plenamente quais são as minhas dificuldades para que eu consiga alcançar a excelência. E no ambiente externo também. Quais são as questões que podem acontecer que vão influenciar ou que podem influenciar o meu negócio negativamente ou até positivamente, né? Por exemplo, negativamente um aumento de uma tributação. Positivamente poderia ser aquisição de uma nova planta, uma oportunidade de adquirir um concorrente, por exemplo. Pode ser uma questão interna, externa, e que eu encontre ou enxergue como uma oportunidade de negócio e vai gerar novos negócios, novos resultados para minha organização. Então, normalmente, aqui a gente de comum acordo que a gente utiliza algumas ferramentas, comum acordo não, mas normalmente as empresas utilizam ferramentas. Você não é obrigado a utilizar nenhuma ferramenta, você tem que fazer da maneira que você acha mais adequado, de acordo com a sua realidade, mas normalmente aqui a gente utiliza o SWOT, né, para definir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem o PESTLE também, que é bastante utilizado, tem outras inúmeras ferramentas, mas não quero que você se prenda à ferramenta em si, eu quero que você analise o seu contexto, entenda quem você é realmente enquanto organização. Tira uma foto da sua empresa, da sua organização, e tira aquela foto caprichada que você vai olhar para dentro dela, mas também para fora dela, para entender
todos os fatores que influenciam quem ela é realmente. E a partir dessas questões, você vai traduzir no seu direcionamento estratégico. Por exemplo, aquilo que você é bom, você tem que maximizar, você tem que aproveitar. Aquilo que você não é tão bom assim, você tem que tomar ações para melhorar. Aquilo que são ameaças que podem te trazer problemas, você tem que tentar mitigar. Aquilo que são oportunidades, você tem que tentar aproveitar, tá? Ah, mas Rodolfo, se eu tenho, nossa, 30 forças, 30 pontos fortes, 30 pontos fracos, 30 ameaças e 30 oportunidades, eu tenho que aproveitar tudo? Não. Calma, prioridade é fundamental. Escolha algumas que seja relevante nesse momento, né, aquilo que você está vivendo agora. Priorize elas. A partir do próximo análise do contexto, conforme eu falei, tem que ser feita continuamente. Você analisa e define outras prioridades e assim por diante. O que você precisa é definir um caminho a seguir. Esse caminho é o seu direcionamento. Então, aquilo que você definiu, talvez no curto prazo mesmo, num ano ali, será traduzido na sua política da qualidade, que a gente vai falar quando a gente for entender o requisito 5, será traduzido nos objetivos relacionados a cada um dos processos, nas suas metas, enfim, na sua missão, visão e valores. Tudo isso deve ser estritamente ligado, tá? Então o contexto da organização é fundamental para que você realmente tenha um bom desenvolvimento nesse processo. Vamos seguindo. 4.2. 4.2, entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas. Partes interessadas, para você que tem alguma dúvida, são todas aquelas pessoas, organizações, que influenciam ou são influenciadas pela sua empresa, pela sua organização em si. Seja ela direta ou indiretamente, tá? Essa influência. E a sua organização tem que determinar quem são essas partes interessadas. Tá? Então, normalmente, o seu cliente é uma parte interessada, né? A gente até tem no requisito 5 lá, foco no cliente, tem satisfação do cliente, enfim. É um dos princípios da qualidade, satisfação do cliente, né? Qualidade é isso. Mas não só isso, né? Então o cliente, sim, é uma parte interessada, é fundamental, mas os colaboradores também são uma parte interessada e precisam ter suas necessidades e as suas expectativas atendidas. Os acionistas também, né? A empresa precisa gerar retorno do investimento. Os fornecedores, por exemplo, são parceiros, precisam também de manutenção, de estabilidade e assim por diante. Falando de alguns exemplos, tá? Tem uma infinidade de outras possibilidades de partes interessadas que a gente pode considerar dependendo do sistema de gestão em si. O que nós precisamos é definir o quê? Então, quem são essas partes interessadas? O que elas esperam da nossa empresa? Quais são as suas necessidades e as suas expectativas? E a partir dessa definição, eu tenho que ter bem claro o que eu vou fazer para manter ou para atender essas necessidades, essas expectativas. Então, se os clientes precisam ter qualidade no produto ou no serviço entregue, precisam estar satisfeitos e precisam, enfim, posso definir quais são essas necessidades e essas expectativas, eu tenho que moldar o meu processo para que isso seja atendido. Se os colaboradores precisam de qualidade de vida, por exemplo, precisam de desenvolvimento pessoal, eu tenho que adequar o meu processo, estruturar as minhas rotinas para que isso seja atendido. Se os acionistas querem retorno de investimento, querem continuidade do negócio, querem, enfim, evolução, eu tenho que mapear o meu processo para que isso seja atendido e assim por diante. Por isso que tem tudo a ver, né, contexto da organização, análise, entendendo o meu contexto também tem a ver com entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas, porque a partir disso também vai influenciar nas minhas rotinas, nos meus processos e assim por diante, certo? 4.2, bem simples assim, não tem muito segredo. 4.3, escopo do sistema de gestão da qualidade. Então aqui a organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão. Quando a gente fala em limites, a gente está falando em abrangência. Eu tenho uma organização que produz 10 produtos diferentes. Minha indústria produz 10 produtos diferentes. Eu preciso, quando eu falo em determinar o meu escopo, eu vou falar qual a abrangência do meu sistema de gestão da qualidade. Então eu vou 100% daquilo que eu produzo, da minha organização, a minha organização completa, fará parte do meu escopo do sistema de gestão da qualidade? Sim, legal, perfeito. Não, eu quero implementar um sistema de gestão da qualidade somente na linha de produtos novos, por exemplo. Na linha de reformas, não quero. Eu posso fazer isso? Pode.
você que deve definir qual é esse limite, qual é essa abrangência. Tá simples assim, então você tem a sua linha de produtos, você pode certificar lá somente a sua linha de produtos. É óbvio que tem alguns cuidados que a gente deve ter, né? Em sistema de gestão da qualidade, esses cuidados são mais tranquilos, mas em outros sistemas de gestão, né, talvez limitar somente a uma linha de produto só porque é um produto mais benquisto e tudo mais, os outros eu não necessariamente vou certificar, mas eu vou utilizar a certificação dessa linha para todos os outros. Muito cuidado com relação a isso, tá? Então, pense muito bem aquilo que você realmente precisa. Esse sistema de gestão da qualidade não é um selo, tá? É um processo, é um desenvolvimento. Qualidade é cultura, né? Então, eu sou um pouco reticente nessa questão. Se eu tenho uma organização, né, a minha ideia é que toda ela cumpra com os processos de acordo com aquilo que eu entendo por mais adequado. Mas, enfim, então a norma traz essa questão que você pode definir aí os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão de acordo com a sua necessidade. E no 4.4, sistema de gestão da qualidade e os seus processos. Aqui é a primeira vez que a gente vai olhar para, beleza, eu já sei onde eu quero ir, o que eu quero conquistar, né, quais são os meus pilares, né, o meu propósito, mas o que eu preciso fazer para alcançar isso, né, tanto na operação quanto no apoio, na estratégia, assim por diante. Então aqui a gente vai olhar para os processos. Nada mais é do que descrever todas as atividades que serão necessárias para que minha organização tenha operação, né? Para que haja operação na minha organização. E aí eu tenho que definir entradas, saídas, atividades, as rotinas, os riscos necessários, que a gente vai falar também quando a gente for falar de planejamento, os responsáveis e as atribuições de cada um. Enfim, tem que mapear detalhadamente todos os meus processos, né, as suas interações, como que eles se vinculam, quais são as entradas e saídas de uns dos outros, né, o processo ponta a ponta também, isso vai influenciar diretamente. Bom, então 4.4, talvez a gente deveria falar só sobre o mapeamento de processo, tem um texto bem interessante e importante para falar sobre isso, mas em linhas gerais, simplesmente é mapear ou definir quais são as atividades necessárias para a operação da minha organização. Requisito 4 fala disso, então de entender quem eu sou, né, de direcionar a estratégia da minha organização, definir realmente essa estratégia e direcionar para que todos estejam juntos, né, em um objetivo. É fundamental que nasça o seu sistema de gestão a partir desse contexto organizacional, tá? Como a gente sabe, qualidade é cultura, e o direcionamento estratégico precisa ser traduzido, né, de uma forma na cultura da organização e também nos objetivos para que todos juntos sigam em busca desse objetivo, né? Não adianta somente a alta gestão ter um propósito e o nível tático operacional diferente deles e assim por diante. Então, o contexto da organização tem esse objetivo: definir o que queremos, quem somos, né, para onde vamos, a fim de juntar todos, né, consolidar todos, criar, estabelecer essa cultura para que todos que estão envolvidos nessa organização consigam atingir esses objetivos. É óbvio que a gente vai falar ainda de cultura da organização, de contexto organizacional em outros requisitos. Vamos falar no requisito 5, que é o próximo de liderança, vamos falar no planejamento, vamos falar, enfim, até o final da norma. Mas gostou do post lá na Paludeto? Gostou do vídeo? Espero que sim, espero que tenha sido, talvez alguma dúvida eu tenha tirado aqui. Se você tiver qualquer dúvida, inclusive, quero reforçar aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta, coloca aqui a sua dúvida. Eu gostaria de saber se você tem dúvida em algum desses requisitos, lá no 4.1, como fazer, ou, por exemplo, como mapear as partes interessadas, como definir o escopo. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais na essência, de uma maneira mais prática, essas informações, vou adorar produzir mais conteúdo relacionado a isso, tá bom? Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.